Olá pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o caminho e na verdade eu queria contar um pouco para vocês da história do caminho de Santiago de Compostela. Já tenho postado que eu já fiz uma vez o caminho de Santiago de Compostela, que a partir da semana que vem nós iremos fazer novamente o caminho de Santiago de Compostela, mas eu não sei se todos conhecem a história, o que é o caminho de Santiago de Compostela, qual é o volume de pessoas que faz esse caminho durante o ano, quais são as rotas que são possíveis de se fazer durante esse caminho. Então hoje esse vídeo é para contar um pouco dessa história, para que todos entendam o que é o caminho de Santiago de Compostela. O caminho de Santiago de Compostela é um caminho que já existe há mais de 1000 anos, que foi percorrido por reis, por santos e hoje recebe mais de 500 mil pessoas por ano. E esse caminho começa com uma história de um corpo encontrado guiado por estrelas. Quem foi Santiago? Santiago foi um dos apóstolos de Jesus, chamado Tiago, o Tiago Maior. Depois da morte de Jesus Cristo, ele foi para a Península Ibérica, atual Espanha, aonde ele levou a mensagem de Jesus, aonde ele estava pregando tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus durante o seu tempo como apóstolos. E sabendo que estava percorrendo por lá, ele foi assassinado pelo rei Herodes. Segundo a tradição, o corpo foi levado para Galícia e foi descoberto no ano de 813 por um eremita, que segundo ele havia uma iluminação de estrelas aonde foi encontrado o corpo de Santiago e que assim se tornou o nome Compostela, Campo de Estrelas. E aí vem o nome de Santiago de Compostela. O auge do caminho foi durante os séculos 11 a 13, uma das maiores peregrinações do mundo cristão. Após esse período de grande peregrinação entre os séculos 11 e séculos 13, houve um declínio da peregrinação para Santiago de Compostela em virtude de guerras, pestes e vários outros fatores que limitaram a peregrinação. No ano de 1867, apenas 40 pessoas fizeram o caminho, só 40 peregrinos. Essa retomada de pessoas nesse caminho da peregrinação, ela retorna no século XX e no século XXI. Existem alguns caminhos que são os caminhos mais famosos, porque afinal não existe só uma única rota para se chegar em Santiago de Compostela. Os dois caminhos mais longos são o caminho francês e o caminho do norte, com 800 quilômetros e 825 quilômetros, respectivamente, para esses caminhos. O caminho francês, ele é o caminho que historicamente leva mais peregrinos. 47% dos peregrinos utilizam esse caminho. E ele é um caminho que geralmente leva 30 e poucos dias para se fazer. Nessa nossa rota que iremos fazer, o caminho português, existem duas variações. Uma que é o caminho pela costa, onde é mais próximo ao mar, e outro caminho que é o caminho pelo centro, que ele é um caminho mais curto, mais acessível e tem uma rota de 19% das pessoas que fazem esse trajeto. E ele é muito popular entre os brasileiros. Dentre esses caminhos, existe um conhecido como caminho primitivo, que, conforme consta a história, foi o primeiro caminho a ser feito. Esse caminho foi feito pelo rei Afonso II no século IX. Esse rei era um rei muito devoto a Santiago, e quando ele ficou sabendo que o corpo dele foi encontrado, ele fez esse caminho que hoje é conhecido pelo nome de caminho primitivo. Ele tem uma distância em torno de 320 quilômetros e ele começa em Oviedo, na Espanha, e vai até a região de Santiago de Compostela. Ele é um caminho mais físico, mais exigente, tem menos infraestrutura e ele é considerado por muitos o caminho mais autêntico. E esse foi o caminho que eu escolhi para fazer a primeira vez e que a gente vai falar um pouco sobre ele num próximo vídeo. Como esse caminho se tornou popular, o que fez com que muitas pessoas fizessem esse caminho de Santiago de Compostela, essa peregrinação. A Igreja Católica, claro, incentivou a peregrinação por se tratar de um apóstolo de Jesus Cristo, e isso faria com que elevasse a fé desses peregrinos e também uma promessa de perdão dos pecados.
no mundo moderno, essa redescoberta, como falei, foi no século XX. Em 1993, a Unesco transformou o caminho num patrimônio mundial. E hoje é um local de turismo e espiritualidade que mistura fé, autoconhecimento, desafio físico. Então, muitas pessoas procuram o caminho várias vezes por vários motivos diferentes. Em 2024, em torno de 499 mil peregrinos fizeram esse caminho pelas diversas rotas necessárias. Em 2025, esse número ultrapassou aos 500 mil peregrinos, um número muito grande, sendo que 93% desses peregrinos fazem o caminho a pé. Existem algumas variações onde as pessoas fazem de bicicleta ou mesmo a cavalo. Então, você pode escolher a forma como você vai fazer esse caminho, mas a mais popular é feito a pé. 47% das pessoas escolhem o caminho francês, como nós falamos antes, que é um dos caminhos mais longos, em torno de 800 quilômetros. O caminho português tem 19% dessa escolha entre os peregrinos. Os brasileiros estão entre os públicos mais relevantes e vem crescendo muito nos últimos anos, com forte presença no caminho português, pela facilidade de linguagem, por conhecer melhor o território, enfim, é a escolha dos brasileiros em fazer o caminho. E como é que esse caminho se popularizou no Brasil? Através de um livro do escritor Paulo Coelho, O Diário de um Mago, que ele apresentou o caminho de Santiago para o grande público, onde ele mistura espiritualidade e desenvolvimento pessoal. E aí cada vez mais brasileiros começaram a procurar a esse trajeto, a peregrinação, incentivado por esse livro. Os europeus já têm o hábito, né, de fazer isso até várias vezes por ano, então já é um público mais presente do caminho. Existe no final do caminho, eles entregam um certificado que é chamado de Compostela, para quem conseguir fazer esse caminho, mas existem algumas regras. Para se fazer a pé, você tem que fazer pelo menos 100 quilômetros e durante o caminho carimbar uma caderneta que você recebe para identificar que você realmente esteve no caminho de Santiago de Compostela. E para quem faz de bicicleta, são 200 quilômetros. Como é que o povo se orienta nesse trajeto? Hoje em dia, claro, com o GPS, né, com os mapas, é possível a guiação eletrônica. No início eram feitos por estrelas, as pessoas faziam o caminho, eram guiados por estrelas até chegar em Santiago de Compostela. Mais tarde, por setas amarelas e pela concha de Vieira, que é um dos símbolos do caminho de Santiago de Compostela. E em muitos lugares existem alguns totens que são chamados de monjones, que tem a identificação da seta, da concha e da distância que falta para chegar ao caminho. Geralmente, os peregrinos ficam em albergues, que podem ser albergues públicos ou privados, onde as pessoas não têm nenhum luxo, as pessoas ficam geralmente em quartos coletivos, onde elas têm a cama para dormir, uma cozinha, muitas vezes, para fazer as suas refeições, e é o que tem. E isso gera uma integração entre as pessoas que estão fazendo o caminho de uma forma mais tranquila. Então essa é uma característica muito peculiar das pessoas ficarem em albergue. Então é isso, pessoal. Essa é um pouco da história do caminho de Santiago de Compostela. É isso que nos leva a estar nessa peregrinação, fatores de autoconhecimento, fatores religiosos, enfim, são várias questões que envolvem. Espero que tenha sido um vídeo de esclarecimento quanto ao que é o caminho de Santiago de Compostela, um pouco da história, um pouco dos números, para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento e continuem nos motivando a estar bem nessa trajetória. Mais uma vez, quem gostou, deixe aí o seu like, as suas mensagens e até um próximo vídeo falando sobre mais particularidades sobre o caminho de Compostela. Um bom caminho!